Estamos de volta com Ponto com News e toda quinta-feira a gente tem recebido o cientista político, ele que é mestre e doutor em Sociologia, Tiago Valenciano. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando essa manhã. Tiago, eu gostaria de conversar contigo sobre um assunto que me parece fundamental. A gente sempre, quando fala na política, a gente fala dos nossos políticos como nossos representantes. Pelo menos é assim que a gente deveria se sentir. A gente tem, de fato, essa identificação por parte das pessoas, por parte dos eleitores, em relação aos políticos? As pessoas se sentem representadas? Olha, Ronaldo, a gente tem que ver que é quase que aquela situação do partido do ele não me representa, né? A gente ouviu muito essa expressão nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, na política do Brasil, das pessoas falando o seguinte: olha, fulano de tal não me representa, pessoa tal que está no poder legislativo ou no poder executivo não me representa. Essa necessidade de que as pessoas precisam ser representadas por alguém dentro do meio da política. E o interessante é assim, que essa crise de representação, que a gente chama, é uma coisa meio que histórica, né? Parece que essa necessidade de se sentir representado sempre esteve presente dentro da democracia no Brasil. Muito se atribui por falta de representatividade das pessoas por parte dos políticos, pela questão da crise que os partidos políticos enfrentam no Brasil historicamente. Partido é uma instituição pouco avaliada nos rankings de boa avaliação de credibilidade das pessoas. As pessoas não dão muita credibilidade para os partidos políticos. Eles são sempre vistos como segundo plano, como algo que fica para depois, como algo que não passa crédito para a população. E por que os partidos não passam crédito para as pessoas? Porque normalmente eles têm um caráter muito regional. Por mais que nós tenhamos 7 ou 8 grandes partidos políticos no Brasil, a maioria deles tem um caráter de que elege pessoas em determinada região, mas na outra região não vai tão bem assim. Então eles têm esse critério, essa característica de serem regionais e pouco nacionais. E as coligações também favorecem um pouco isso, né? Quer dizer, o partido ele tem uma atuação nacional, né? Vamos pegar, por exemplo, o maior partido do Brasil hoje, o PMDB. O PMDB é o maior partido do país, ele tem uma atuação nacional, tem representantes em todo o país, mas me parece que tem uma outra questão quando você fala desse partido que tem uma atuação regional, que é a própria maneira de se organizar o partido, que em cada região ele parece ter um determinado viés. Então, por exemplo, numa determinada região ele tem uma característica de mais... vamos pensar ideologicamente, mais de esquerda. Em outra região ele tem uma característica mais de direita. Ou seja, você não consegue identificar exatamente que tipo de PMDB é esse, ou que PMDB é esse. Cada região tem um PMDB. É mais ou menos assim que funciona? A gente vê que o PMDB é quase que o partido sempre governa, independentemente de onde está, ele sempre está participando do governo. Na verdade, essas características dos partidos em relação a cada região variam muito de acordo com as alianças que eles formam. E a falta de identidade dos partidos passa por isso. Tem eleição que, por exemplo, o PT e o PSDB, que vem disputando a eleição nacional, polarizando a eleição nacional desde 1994, tem eleição que eles estão juntos em determinados municípios. Então são coisas que não dá para entender muito. Às vezes uma cidade lá no interior do Maranhão está lá, PT e PSDB aliados por uma prefeitura, por exemplo. Não precisamos ir longe, no interior do Paraná tem essas possibilidades. Então... isso acaba confundindo um pouco a cabeça do eleitor, e aí o eleitor não se sente representado. Ele já não procura se filiar ao partido, né? O alistamento partidário no Brasil hoje é muito pequeno, comparado com o tamanho da população e com a população eleitoralmente ativa é muito pequeno. Então a capacidade das pessoas de se interagirem com os partidos faz com que isso aconteça. Outro dado interessante é que a alienação eleitoral no Brasil é muito grande. Mesmo no período da democracia de 1945 a 1960, a média fica ali em torno de 30% das pessoas que não participam da eleição de nenhuma maneira. Até de 89 para cá, das eleições de 89 para cá, essa média se mantém. Quem são essas pessoas que não participam das eleições de nenhuma forma? São aqueles que votam nulo, branco ou se abstêm, justificam porque não estão no local que deveriam votar ou porque não querem realmente participar da eleição. Por algum motivo, 1/3 da população não participa da eleição historicamente. Então isso também é um dado que mostra que as pessoas não se sentem representadas.
De fato, a gente às vezes não para pensar nisso, né? É 1/3 da população, ou seja, pelo menos 30%, de cada 10 pessoas, pelo menos 3 pessoas não participam das eleições, ou não vão às urnas, ou não votam em ninguém. Sim, e esse é um dado interessante porque eu sempre defendo a tese de que o voto no Brasil não é obrigatório, né? Ele pode ser até facultativo. O alistamento é obrigatório, o voto não. Ah, se eu não estou afim de votar, legal, não participo da eleição, pago uma taxa muito pequena, uma multa muito pequena na Justiça Eleitoral e readquiro a possibilidade do voto. Então, a gente tem que ver que também o voto não necessariamente a pessoa precisa ir lá votar toda a eleição. Ele também tem esse direito de não votar. O voto no Brasil é obrigatório, mas é um obrigatório em tese. Sim, já em tese. que o custo por você ter deixado de votar é muito pequeno. O custo é irrisório, a multa é muito pequena e a possibilidade da pessoa votar ou não é quase que nula. E outro fator também interessante para falar dessa questão de representatividade política no Brasil é que os novos mecanismos que as pessoas têm de participar da política, ou seja, os conselhos municipais, as conferências municipais, estaduais, nacionais, faz com que o poder público fique mais próximo da população. E aí, necessariamente, essa ponte que o político deveria fazer para representar determinada parcela da sociedade acaba deixando de existir. A pessoa pode ser representada e pode ser ouvida com esses novos meios que a democracia traz para a gente, principalmente online, né? Bom, acho que um outro dado que é importante, né, para a pessoa não se sentir representada é justamente a grande quantidade de partidos, né? Isso tudo cria uma confusão, porque você não tem a menor ideia do que cada partido defende de verdade. Sim, e a gente tem que ver assim que nós temos hoje no Brasil mais que 30 partidos políticos, seguramente. Acho que o número está em torno aí de 35. E efetivamente representados na Câmara dos Deputados nós temos 18. Só que aí essas instâncias também vão mudando, porque aí na Câmara você só tem voz e vez dependendo da quantidade de blocos partidários que você forma lá internamente e de quantos parlamentares cada partido tem. Então tudo isso vai modificando muito o sistema político e faz com que as pessoas fiquem um pouco afastadas dos partidos. E a personificação do candidato também traz isso, né? A gente acaba votando mais no candidato do que necessariamente algum partido especificamente falando, né? Ok. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela nossa conversa, sempre um prazer recebê-lo. Acho que essa questão sobre a representatividade, né, dos partidos e como a gente se sente ou não representado é um dado bastante significativo. É uma questão que a gente precisa ainda mudar nesse país. Tiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Ronaldo, e obrigado a todos que estão nos assistindo. A gente conversou com o Tiago Valenciano um pouco sobre esse cenário da política e de como, às vezes até pelas características, né, do exercício da política no Brasil, a gente muitas vezes não se sente representado de fato pelos nossos políticos.